Estamos de volta conversando com a Renata Giuliotti, que é jornalista especializada em jornalismo inclusivo, e ela está explicando para nós como é que pode interferir na comunicação de uma maneira geral e atender a diversidade humana com mais respeito, com mais prazer, com entendimento melhor. E, obviamente, a partir do momento que você esclarece as pessoas, você diminui a ignorância e, por consequência, diminui o preconceito e a discriminação. Renata, você estava falando para a gente a respeito da expansão do jornalismo inclusivo dentro da pandemia por conta da internet, que cresceu o uso, né? As pessoas hoje não podem sair de casa, então liga o computador e está ali dentro, dando palpite na vida de todo mundo. Isso. E o jornalismo inclusivo aproveitou esse espaço e está crescendo. Com certeza. Um espaço que é muito benéfico, né? Que bom que a gente tem esse espaço agora se abrindo. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente falar que o jornalismo inclusivo ele está ganhando esse espaço agora e, ao mesmo tempo, mostrando o quanto que a inclusão digital ainda precisa ser mais explorada, né? Ela precisa acontecer de uma forma mais eficiente. Eu vejo muitas lives ou até webinars que são voltados para pessoas com deficiência, são voltados para essa temática, mas não tem acessibilidade. E aí eu me pergunto, você faz um webinar, um curso para pessoas com deficiência ou sobre essa temática e você não coloca acessibilidade, então como essas pessoas vão participar, né? Por exemplo, uma pessoa com uma deficiência audiovisual, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Já começa surgindo aí novas possibilidades e oportunidades para melhorar esse espaço. Renata, eu ia perguntar para você como é que está a acessibilidade nos programas de jornalismo, da TV de uma maneira geral e da internet. Mas nós já comentamos sobre isso e nós vimos que a acessibilidade é quase nula, né? As pessoas não têm os termos corretos, não se dirigem de uma maneira respeitosa ou de uma maneira com conhecimento em cima da diversidade humana, por causa das diferenças de religião, de raça, de cor, de deficiências e aí por diante. Mas eu pergunto para você sobre a questão da acessibilidade, é o seguinte, como é que está a aceitação dos jornalistas famosos, dos grandes jornalistas que estão aí na TV todo santo dia, às vezes 3, 4 vezes por dia os caras estão na televisão, como é que está a aceitação deles com relação a esse tema? Eles têm sido abordados com relação ao jornalismo inclusivo? Eles estão aceitando conversar sobre isso? Ainda existe uma certa resistência para a abertura do jornalismo inclusivo, mas isso se deve muito à falta de informação mesmo, né? Eu sou pesquisadora sobre a temática, né? Estou desenvolvendo uma dissertação de mestrado sobre o jornalismo inclusivo. Durante essa pesquisa, essa revisão bibliográfica que a gente faz inicialmente, eu não encontrei nada, não existe um manual, não existe um livro, não existe nada teórico ou instrutivo sobre a prática do jornalismo inclusivo, né? Porque é uma prática. E não existe nada, tanto no Brasil quanto em outros países. Sim, Tá? Então, você sabe que os jornalistas, de uma maneira geral, eles têm que aprender um pouco da questão do direito, né? Direito civil, criminal, a Constituição brasileira, porque eles correm riscos constantemente de falar uma besteira, ser processado, tudo mais. A gente poderia começar por aí e fazer com que os jornalistas, antes de se formar, dessem uma estudada na LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. Sim. Começa por aí, certo? Sim. Roberto, interessante você citar isso, porque esse é um dos projetos aí que eu tenho para o futuro, que eu gostaria de pensar um laboratório, né, para as graduações de jornalismo, né, para o curso de graduação do jornalismo, para inserir essa disciplina na sua grade. Eu acho importantíssimo o jornalismo inclusivo estar inserido
na grade da graduação do jornalismo, né? Porque se na preparação, na capacitação desse profissional, ele já não tem contato, na atuação no mercado, vai ser muito mais difícil para ele conseguir trabalhar com essa temática. Então, tem que partir dali, tem que partir da graduação. Renata, agora há pouco você falou a respeito de graduação e pós-graduação nas faculdades. Eu acho que uma grande parte dos jornalistas terminam a graduação e não fazem pós, não fazem doutorado, não fazem mestrado. Então, para pegar uma atuação dessa, como você disse, conhecimento na pós-graduação. Então, eu estou falando na graduação. Você acha que o jornalista de hoje sai já com conhecimento já amadurecido com relação a um jornalismo inclusivo, ou no futuro pretendemos que sim? Essa questão vai ficar para o futuro, porque no momento ainda não temos, infelizmente, porque eu acredito que a inclusão é uma temática que deveria existir em todas as profissões, em todos os cursos de graduação. Teria que ter um viés inclusivo, né? Alguma disciplina inclusiva. Mas no jornalismo nós não temos nada que prepare esses jornalistas para trabalhar a temática da inclusão na profissão depois. O jornalista, ele tem muitas áreas de atuação, certo? Ele pode ir para o rádio, pode ir para a TV, pode ir para a internet, mas ele pode trabalhar também como assessor de imprensa, assessor de políticos, de empresários, pode atuar dentro das empresas de uma maneira geral. E em todos os lugares ele está comunicando, em todos os lugares ele está passando informação, em todos os lugares ele está influenciando. Você acha que os jornalistas que trabalham dentro das empresas, nas grandes corporações principalmente, como comunicadores lá, assessores de imprensa, eles já estão se preparando para isso? Te pergunto por quê? Porque as empresas, de uma maneira geral, elas estão aí respeitando a lei de cotas, elas estão tendo que se atualizar na questão de inclusão dentro do mercado de trabalho. Então, os jornalistas que atuam dentro das empresas têm que estar preparados para isso. Você acha que está tendo aí uma conexão? Interessante essa pergunta. Hoje mesmo eu tive uma reunião sobre essa questão de diversidade e inclusão nas empresas, nas corporações. E nós chegamos ao resultado de que a inclusão ainda é um processo que as pessoas não entendem exatamente como aplicar ou como dar continuidade a esse processo, né? E o jornalista seja ele dentro da redação ou dentro de uma empresa, o papel dele, eu vou citar o Muniz Sodré, um grande autor, em que ele fala que o jornalista tem esse papel social, né, da construção da realidade, né? Então, esse papel do jornalista como comunicador, comunicação, é o viés mais importante da nossa relação interpessoal, da nossa relação com outras pessoas. Então, esse jornalista dentro da empresa, por exemplo, dentro da redação, ele deveria ser o elo da temática inclusiva para as outras áreas, né? E se ele não está preparado para isso, como que a inclusão vai acontecer se não pela comunicação, né? Os jornalistas, de uma maneira geral, eles são influenciadores também. Não tem jeito. Não é só o cara que faz comédia, o cara que faz novela. O jornalista, ele é um influenciador e com grande potencial, né? Você acha que a partir do momento que os jornalistas começarem a usar termos corretos, começarem a se comportar de maneira correta, né, com relação à diversidade humana, ele influencia a relação de nós aqui, povão, nós, pessoas da sociedade de uma maneira geral, ele começa a influenciar a nossa atuação diante do próximo? Sim, com certeza. Essa é a base do conceito do jornalismo inclusivo. Essa influência que o jornalista tem
com a sociedade, né? O que o jornalismo expõe à sociedade, a sociedade absorve de alguma forma, seja positivo ou negativamente, né? Mas uma pauta dessa, por exemplo, que seria um benefício para a sociedade, então essa influência seria muito grande. Eu falar da forma correta, eu mostrar iniciativas inclusivas que estão acontecendo e não trazer de uma forma capacitista, né? Ah, é um herói porque superou, ou é um coitado porque Sim. sofre, né? É uma palavra que o jornalismo tem que tirar do seu vocabulário, sofre de paralisia cerebral, sofre de autismo. Ninguém sofre porque é uma pessoa com deficiência. Sofre de paraplegia, eu Isso, sofro muito. sofre. Não, ninguém sofre porque não é isso. Então, essa palavra sofrer, né? Sofre de, esse termo já vai fazer com que a sociedade pense, coitado do Roberto, coitada da Renata. E isso é uma visão capacitista que vai nos prejudicar na nossa convivência no dia a dia. Como que você acha que o jornalismo inclusivo está sendo visto dentro do mercado de trabalho? Eles estão achando que nós somos intrusos? Olha, para o mercado de trabalho, o jornalismo inclusivo, né, a comunicação inclusiva num contexto geral, ela ainda está muito novinha ali, é uma sementinha ainda que nós estamos plantando, né? Então, é pouco conhecida, pouco explorada. Mas para a inclusão, por exemplo, da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, para o jornalista com deficiência, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. E o jornalismo inclusivo, ele abre esses caminhos também. Mas nós precisamos de pessoas com deficiência no jornalismo, na engenharia, na arquitetura, em todos os setores da sociedade, porque nós precisamos dessa inclusão de dentro para fora, esse olhar, essa sensibilidade que um jornalista com deficiência vai ter para tratar de uma pauta que fale sobre isso, vai ser totalmente diferente do outro jornalista que não tem deficiência e que não tem muito contato. Obrigado, me senti orgulhoso. Precisa se sentir sim, viu, Roberto? Porque a visão é outra, a perspectiva é outra. A experiência pessoal das pessoas, isso é cientificamente comprovado, que a nossa experiência pessoal interfere na nossa relação com o trabalho, com o convívio afetivo, de trabalho, de tudo, né? Na sociedade. Então, a nossa experiência pessoal é importante para trazer essa visão para dentro do jornalismo. Ô, Renata, nós agradecemos bastante pela sua participação aqui no programa Inclusivo. Eu agradeço bastante pelo seu trabalho, que é um trabalho importantíssimo, parceira do meu trabalho, que eu faço isso há 25 anos, o jornalismo inclusivo. Agradeço muito a sua atuação e eu espero a gente conversar mais numa próxima. Obrigada, Roberto. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre isso. E eu espero que todos nós possamos praticar a inclusão no nosso dia a dia, com as pessoas ao nosso redor. Nós conversamos com a Renata Giuliotti, que é jornalista do jornalismo inclusivo, uma tendência que a gente espera que cresça bastante no Brasil e no mundo. Nós esperamos vocês na próxima semana. Um abraço e até lá.